Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse instante, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita palavra do Senhor nosso Deus, para a nossa edificação espiritual. E quem saúda a todos vocês é o pastor José Aparecido da Silva. E para isso, então, nós vamos ter uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. E eu convido a todos para orarem juntamente conosco. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos ao Senhor por mais este dia de vida que o Senhor está nos concedendo, agradecidos pela noite que passou, pelo descanso, e agora, ó Pai, também por estarmos aqui reunidos ao redor da Tua bendita palavra, com essa grande congregação espalhada por todas as partes, e nós nos reunimos através desse meio virtual. Pai bendito, eu peço a bênção, a cura divina, a saúde, a graça do Senhor, a libertação para todos os meus irmãos,
para cada um de nós, que nós possamos ser agraciados com a bênção e a graça do Senhor. Pai Celestial, pedimos também perdão pelos nossos pecados, nossas muitas fraquezas, e pedimos a inspiração divina também para este trabalho que nós estamos iniciando. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos, pedindo e agradecendo. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. A escritura que vamos ler está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, e também começaremos no versículo 24. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações, como fazemos diariamente. Este programa é publicado pelo nosso canal no YouTube de segunda a sexta-feira e também reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp simultaneamente. Portanto, qualquer irmão, qualquer irmã que desejar ser participante de um dos grupos, é só entrar em contato conosco fazendo a solicitação e nós atenderemos com muito prazer, com muito carinho. O nosso contato está aí na descrição do vídeo. E também nós pedimos aos irmãos que, ao assistirem esta programação, não esqueçam de clicar ali no símbolo de joia, no gostei, e inscrever-se também no canal, porque assim sendo, a plataforma do YouTube impulsionará cada vez mais os vídeos e outras pessoas mais, irmãos preciosos, irmãs preciosas, vão sendo alcançados também com a bênção da bendita palavra de Deus. Amém. Então, meus amados, dito todas estas coisas, nós vamos aqui para a leitura conforme anunciamos. São Mateus, capítulo 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém. Chegamos até o versículo 27. E agora, meus queridos, nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. O nome do hino que vamos ouvir é Deus tem um plano, e ele é cantado pelo cantor sacro Vitorino Silva. Nós vamos então ouvir esse belo louvor para a glória do Senhor nosso Deus e também para o enlevo espiritual de cada um de nós. Logo após, nós retornaremos então com a meditação da bendita palavra do Senhor. Ouçamos e meditemos. Deus tem um plano em cada criatura, aos astros ele dá o céu, a cada rio ele dá um leito
caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho a entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Deus enumera cada grão de areia, e as ondas ouvem seu mandar. As aves em seus rumos lhe obedecem, seu carinho faz abrir a flor. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho a entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Em seu querer encontro paz na vida, e bênçãos que jamais gozei. Embora venham lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho a entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite a nossa adoração, o nosso louvor. E agora, como dissemos, nós vamos dar continuidade no estudo da mensagem Poder de Transformação. E nós estamos aqui parados no parágrafo 135. E nós vamos dar continuidade, então, daqui em diante. E vamos extraindo aqui os destaques dessas palavras ditas pelo profeta de Deus, William Branham, que pregou esta mensagem. Vamos então. Há sempre gêmeos. Então eu já posso dar uma pausa aqui. Existe, esse há quer dizer, existe sempre gêmeos. Em que aspecto? Então, se nós formos observar, foi no ventre de Rebeca, por exemplo, tinha gêmeos. E um sempre era do bem e o outro não era do bem. No caso de Eva, foi assim também, tinha gêmeos no ventre dela. No caso de Rebeca, era Jacó e Esaú.
E a Bíblia diz que o Senhor amou a Jacó e aborreceu a Esaú. E nos dias do Senhor Jesus Cristo também tinha gêmeos. Você diz, é mesmo? Isto é certo? Sim, é certo, porque tinha Jesus, que era da tribo de Judá, e tinha Judas, que era o filho da perdição. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que ele havia escolhido 12 apóstolos e, no entanto, um dos que ele havia escolhido era o diabo. Ele nem disse que era do diabo, ele disse que era o diabo. Então, sempre nesse aspecto que o profeta de Deus está dizendo, sempre houve gêmeos. E nos dias atuais, nos dias da igreja, até os dias de hoje, então também sempre houveram gêmeos. Gêmeos em espírito, espíritos parecidos um com o outro, parecidos como irmãos, mas na verdade um é verdadeiro e um é falso. Por isso que na escritura que nós lemos aqui, no parágrafo, no versículo 24 do capítulo 24 de Mateus, o Senhor Jesus Cristo disse: e virão muitos falsos cristos e muitos falsos profetas, que, se possível fora, enganariam até os próprios escolhidos. Por quê? Porque se não fossem tão parecidos, não enganariam os próprios escolhidos. É certo que os escolhidos jamais serão enganados, porque eles têm em si o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Continuando então, não é? Porque eu somente li 2 frases aqui. Há sempre gêmeos. E essa é a razão. Não se esqueça disso, pequeno rebanho. A igreja nos últimos dias vai ser gêmeos. Então, nos últimos dias, porque nós temos aqui as 7 eras da igreja, e tivemos a era de Lutero, tivemos a era de João Wesley, tivemos depois a era pentecostal. Essas foram as 3 últimas eras. E então ele disse aqui que nos últimos dias, então haveria gêmeos novamente, porque as doutrinas seriam parecidas. Os espíritos do pentecostalismo, por exemplo, que não é muitas vezes o verdadeiro, mas é um pentecostalismo denominacional, ele é muito parecido com o verdadeiro. Por isso, ele está chamando isso de gêmeos, tão parecidos que enganará os escolhidos. Mateus 24, 24. Veja, a igreja é um movimento pentecostal, é tão parecido com a coisa verdadeira que enganaria os próprios escolhidos se fosse possível. E um pouco mais adiante, se tiver oportunidade, eu quero explicar como essa eleição vem. Veja, vai enganá-los porque é quase a mesma coisa. Existe pouquíssima diferença entre o verdadeiro e o falso nos últimos dias, não é? É isso que ele está nos mostrando. Veja, somente 2 pais. O ventre é o mesmo, porque é a igreja como um todo.
as pessoas, os agrupamentos, é um grupo só, aparentemente, mas os pais de um dos gêmeos é um e o pai do outro gêmeo é o outro pai. Um é Deus, naturalmente, o outro é Satanás. Isso é terrível, mas é a verdade, a plena verdade. Isso é tudo. Mesma mãe, mesma igreja, mesmo movimento, mesma coisa. O campo de cultivo é o mesmo, onde a palavra cai. Porém, um deles, como aqui é pervertido, você entende? Diga amém. Se você entendeu, a congregação diz amém. E veja, um deles é uma perversão porque é o pai errado, o que eu provarei algum dia, se Deus me permitir, que denominação é a marca da besta. Veja, é o pai errado. Ele está incitando o povo a uma organização, ao invés de a palavra. Veja, é o pai errado, é um movimento de Caim. Quando for para casa desta vez, estarei pregando sobre o tema, o rastro da serpente, a besta no princípio e a besta no fim, e rastreá-la através da Bíblia e mostrar como ele culmina. Então, estão vendo? E todos vocês obtenham isto pelo telefone. Veja se o Senhor nos permitir fazê-lo. E agora, somente observem quão astuto esse sujeito é, como ele é exatamente. Bem, eles são exatamente como Judas e Jesus, ali ambos irmãos em sua tribo, exatamente como Esaú e Jacó, e como o corvo e a pomba, sentados no mesmo puleiro, e tudo é um gêmeo nesta grande guerra em que estamos. O inimigo usa de engano, como ele fez com Eva. Deus disse certamente, mas certamente, está vendo? Veja, tentando arrazoar além do que Deus originalmente disse, morrerás. Porque foi isso que ele fez lá no princípio. Você morrerá se fizer isto, se tocar nesse fruto, se comer desse fruto, você morrerá. E o fruto, em um certo sentido, é um determinado alimento, o qual a gente ingere, o qual a gente come para saciar a nossa fome. Então, o que acontece? A pessoa ingere esse tipo de alimento, esse tipo de fruto, para matar a sua fome espiritual, mas era justamente aquele que Deus disse para não comer, porque morreria. E o que fruto é esse então que traz a morte? É o fruto da igreja organizada, da igreja organizacional, das seitas religiosas e das denominações. Ele disse, sim, Deus disse isso, mas certamente, está vendo, aquela pulverização por cima disto, está vendo?
Quer dizer, Deus disse, certamente morrerás. Mas ele veio e disse, certamente não morrerás. Então ele fez uma pulverização por cima daquilo que Deus havia dito. Mas o que Deus diz, Deus mantém. Ele não necessita de nenhuma ajuda de Satanás. Ele mantém isto. Deste modo, nunca seja enganado por isso. Agora, notamos então que isto produziu conforme sua espécie. Agora, em Gênesis, aqui nós verificamos, depois da pulverização desse veneno, do conhecimento. Agora, ciência é conhecimento, e tudo que ouvimos é ciência. Ciência, ciência, ciência. O grande assunto na escola, ciência. Hoje, um melhor automóvel, um melhor isso, um melhor lar, uma melhor casa, um melhor isto, um melhor aquilo que estamos fazendo. Ele perguntou, ele questionou, ele formalizou uma pergunta aqui. O que é que nós estamos fazendo com isso? Morrendo o tempo todo. Criamos um automóvel, paramos de caminhar, ficamos obesos. Bem, não temos mais homens, temos molengas. Isso mesmo. E a mulher, tudo que ela faz, joga as roupas e então o irmão Brana bate de leve em alguma coisa. Aperta um botão, aí vem quando sua mãe costumava caminhar até a nascente e levar água e cortar lenha e ferver em um tacho em algum lugar, isto para lavar as roupas da família, não é? Eu mesmo cheguei a alcançar esse tempo quando minha saudosa mamãe trabalhava na lavoura durante a semana toda, de segunda a sexta. No sábado ela ficava em casa para lavar as roupas e ela me pedia para ajudá-la a levar as coisas para o rio, para o riacho. Então levava uma lata para ferver as roupas, levava lenha para acender o fogo e assim ali ela fervia a roupa e depois lavava, enxaguava no rio. Não era tão simples como é agora, que ele está dizendo aqui. Hoje as senhoras, as donas de casa, elas não têm esse trabalho todo. Elas apenas apertam um botão em uma máquina e a máquina lava a roupa, a máquina bate, a máquina torce, a máquina enxagoa e dá a roupa sequinha para pendurar no varal. Então, quer dizer, vai diminuindo o trabalho, vai diminuindo a dificuldade, mas vai aumentando a incredulidade, vai aumentando a impaciência, vai aumentando o orgulho cada vez mais. E é isso, por isso que ele disse que a ciência mata o automóvel e assim por diante. Bendito seja Deus. E lavar as roupas dessa maneira, e nós somos tão moles, se o fizéssemos, isso nos mataria. Porém, não temos como evitá-lo. Esta é a era em que estamos vivendo. Agora mesmo a ciência agora diz que mocinhas estão entrando na menopausa, mulheres jovens entre 20 e 25 anos de idade. Eu
as encontro ali mesmo na fila, e homens jovens passam pela meia-idade, por volta dos 20 e 25 anos de idade. Minha mãe, minha esposa, passou por volta de 35 a 40. Minha mãe passou dos 45 aos 50. Veja como estão degenerando nesses últimos dias. Por que razão? Estamos trabalhando mais por meio da ciência. 150 anos atrás, a única viagem que o homem fazia era a cavalo ou a pé, e agora ele vai a jato, quase por um pensamento. Quer dizer, antes era a cavalo, às vezes demorava 3 meses para chegar em um determinado lugar, e hoje em dia ele faria essa mesma viagem em 15 minutos de voo, não é? É isso que ele está mostrando aí para nós. 15 minutos, 20 minutos de voo, ele está lá. É quase igual à velocidade do pensamento. Veja, a ciência fez isso, e isso é do diabo. Agora você diz, é isso mesmo, irmão Brana? Alguém até podia dizer, mas não é tão mais rápido? Não rende muito mais as coisas? O trabalho, a solução dos problemas, não fica muito mais prático, não é? Tudo fica mais prático, tudo fica mais rápido, mas nós, como seres humanos, vamos ficando cada vez piores, cada vez mais preguiçosos, cada vez mais molengas e assim por diante. Tomemos Gênesis agora, capítulo 4. E saiu Caim de diante da face do Senhor. Agora observe a primeira coisa que ele fez. Diga-me quando achar que temos o suficiente aqui, porque vou parar nisso em algum lugar. Veja, saiu Caim de diante da face de Deus, ali ele cometeu seu equívoco, e ali é onde você cometerá um equívoco, e ali é onde eu cometerei o equívoco. Exato minuto em que sairmos diante da face do Senhor, foi Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Bom, vamos dar uma paradinha aqui no 145, né? Terminou 145, e então nós vemos aqui que quando Caim matou seu irmão, o Senhor veio ter com ele e perguntou: por que está descaído o teu semblante? O que é que aconteceu? É certo que Deus sabia perfeitamente o que havia acontecido pela sua onisciência, mas ele queria que Caim tivesse a sua atitude, quem sabe de humildade, quem sabe de arrependimento, alguma coisa assim. E ele, o Senhor perguntou: por que descaiu o teu semblante? E onde está o seu irmão? Sabe o que ele respondeu para o Senhor? Porventura eu sou o guardador do meu irmão? Eu não sei onde ele está. Ele anda pelo caminho dele, eu ando pelo meu. Isto é uma meditação, não é? Uma suposição. Ele faz o que ele quer, eu não tenho nada a ver com a vida dele, eu não sei onde ele está. Ele respondeu grosseiramente ao Senhor. E dali então, ele se foi da presença do Senhor e foi habitar
na terra de Nod. Mas antes ele ainda fez um desafio ao Senhor, Caim. Ele disse assim: porventura é o meu pecado maior do que todo e qualquer outro pecado? Há de ser que alguém que me achar me matará? Então veja só que petulância desafiar o Senhor, Deus, Criador, dessa maneira. Será que agora aquele que me achar primeiro vai me matar por causa do meu erro, do meu pecado? Mas ele não se arrependeu. Ele, ao invés de se arrepender, ele saiu, ele foi-se embora da presença do Senhor. E o profeta disse: aí foi seu maior erro, porque o Senhor Deus disse: se você se arrepender, não haverá aceitação para ti? Com certeza que sim. Se você se arrepender, se humilhar, se prostrar diante do teu Deus, certamente haverá aceitação para ti. Mas ele fez a opção errada. Ao invés de se humilhar, se arrepender, pedir perdão, pedir misericórdia ao Senhor, ele se afastou, ele fugiu da presença do Senhor. Aí o profeta disse: esse foi o maior erro que Caim cometeu. E esse seria o maior erro que você pode cometer. E esse seria o maior erro que eu possa cometer, disse o profeta de Deus. Qualquer um de nós que, quando pecamos e que Deus nos corrige e nós não aceitamos a correção, bom, o apóstolo São Paulo chegou a dizer na carta aos Hebreus que quando nós somos tratados como filhos, nós somos corrigidos, não é? Mas que filho há que o pai não corrija? Mas se estivermos sem correção, da qual todos nós devemos ser participantes da correção, então se nós a rejeitarmos, nós seremos tratados como bastardos. Ou melhor, somos bastardos e não filhos. Que Deus nos ajude, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora nós vamos ter a nossa palavra de oração para encerramento desta programação. Orem mais uma vez comigo então. Grande Deus e Pai, agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, por mais esta palavra que o Senhor nos concedeu, ó Pai, para podermos aprender, para podermos criar temor em nossos corações. E nós pedimos agora misericórdia do Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, as nossas falhas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, teu amado Filho, nós pedimos isto. E também com a cura das enfermidades, com a solução dos problemas, com a libertação de cada filho, de cada filha do Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Então, meus amados, chegamos ao final da nossa apresentação de hoje. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Se Ele permitir, nós estaremos juntos novamente para aprendermos mais e mais da bendita palavra do Senhor. Amém. Amém.